Olá, sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Esse é o canal Luiz Rosa Copywriter, aqui no YouTube. Lógico, eu sou Luiz Rosa Copywriter, apresentador desse canal, escritor do blog Luiz Rosa Copywriter, no site também Luiz Rosa Copywriter. E hoje vamos à gravação de mais um episódio aqui sobre o mundo da escrita persuasiva. No caso, hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre produção de dados e como utilizá-los para a criação de conteúdo, para entender melhor o comportamento do seu público, entender melhor como funciona a cabeça do seu cliente, ou também saber se o produto ou o serviço será bem aceito para a venda, para os negócios, ou também entender como funciona a cabeça das pessoas em diversos momentos de compra. Antes de mais nada, peço sempre, como a gente sempre fala aqui nos canais aqui do YouTube, dê seu like, comente e também fale sobre, divulgue mais para sabermos sobre o mundo da escrita persuasiva. E também, no final, sempre digo, e agora também faço na abertura, tem o link aqui do meu blog, o link do meu livro, Meu Mundo da Escrita Persuasiva, que está disponível para compra na Amazon, tanto na versão impresso e na versão para ser baixado através do Kindle. Então, sem mais papos, sem mais delongas, vamos então fazer a divisão da tela e mostrar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, sobre então o assunto marketing preditivo, a ciência dos dados. Antes de passar aos slides, eu quero mostrar de onde partiu esse conteúdo. Partiu aqui do meu blog, no caso, foi um artigo que eu escrevi em 2021. Marketing preditivo é uma rica fonte de dados para o copyright. Então, isso eu escrevi aqui, marketing preditivo é o futuro em nossas mãos. Se você pensa que prever o futuro é algo de ficção científica, está muito enganado. Eu sei, você pode até pensar que estou sendo louco ou um tanto exagerado. E aí, a parte que eu mais gosto é essa parte aqui, ó. Graças à inteligência artificial, machine learning, que é, no caso, o aprendizado de máquina, big data, combinação de diversos algoritmos, mineração de dados, que é onde os especialistas cavucam, chafurdam em muitas informações, e modelagem preditiva, ficou muito mais fácil saber se um evento tem grande possibilidade de acontecer. Só que um parêntese, vale lembrar, quando eu coloco aqui a apresentação, essa do preditivo vale não só também para questões de marketing, hoje na questão de saúde, em política, costumes, usam muito a ciência de dados para entender padrões, para saber, por exemplo, a gente passou muito essa situação, estamos passando, a situação da Covid, e, e a ciência de dados entra em ação para saber onde são os casos que podem acontecer e fazer prevenções. Também IBGE, a ONU usam muito para entender quais serão os comportamentos das populações nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. E aí que a gente fala assim, aquela história, daqui 10 anos a população velha estará com tantos por cento, tantos. Isso tudo feito por modelos preditivos. No marketing, obviamente, também usa a ciência de dados para fazer dessa forma. Então, marketing preditivo, a ciência de dados. E aí, coloquei aqui, no caso, 7 itens, os dados que, no caso, o futuro está disponível para todos. Prever, isso é muito importante, prever quais as ações do consumidor. Dados são parceiros dos negócios. Investimento em marketing preditivo é a certeza de retorno. Aqui também é importante, estude, aprenda, crie modelos. Como eu disse, aí no caso entra em relação ao nosso copyright, é uma fonte rica para o copyright ter embasamento de assuntos para colocar em prática. E aqui, dicas, terminarei aqui com dicas para colocar tudo em prática. Começando então, com o futuro dos dados chegou para todos.
Os dados são usados a serviço das estratégias para produzir conteúdo, estratégias para abrir novos campos e mercados. Isso é muito importante, porque na medida que você consegue entender o comportamento dos consumidores e você tem um produto no qual não tem a penetração que você imaginava, sabendo o comportamento dos consumidores, você pode entrar nesse mercado sem medo de ser feliz, digamos assim, a grosso modo. E também, quando você tem a certeza do que pensa aqueles consumidores, você pode também, no caso do copyright, produzir conteúdo que atenda e atinja esse grupo. E aqui, acompanhamento das grandes revoluções tecnológicas, ou seja, quanto mais dados, quanto mais a ciência de dados avança, com computadores cada vez mais potentes, com capacidade de processamento cada vez melhor, você também consegue atingir modelos preditivos muito mais rápido. Próximo passo, então, prever ações diárias do consumidor. Por exemplo, o que acontece se aumentar o alcance demográfico e a verba em anúncios online? No caso demográfico, você pode aumentar a idade, saber, por exemplo, se o seu anúncio era atingir 18 a 45 anos, de 18 a 50, você cria modelos onde você vai ter a certeza do quanto isso impactará nessas mudanças. Por exemplo, outro exemplo, como aproveitar a a sazonalidade e os eventos mais importantes do ano, que é isso, no caso, só retomando na saúde, é por isso que chega a época, por exemplo, do inverno, as vacinas são aplicadas, que eles sabem qual é o volume de atendimento, isso é tudo através de marketing, de qual o volume de atendimento que é feito, é, qual o volume de atendimento, não, qual o volume de pessoas que tem a tendência a ficar gripada no período do inverno. Por isso, então, e a mesma coisa, se você tem um produto que pode, brinquedos, trabalho muito assim, porque geralmente os brinquedos são mais vendidos na época de Dia das Crianças, no Natal, e aí você consegue trabalhar com modelos Black Friday também, que é muito utilizado, você aí saberá como trabalhar dessa forma. E aí, por exemplo, outro exemplo bastante bacana é qual o papel de mulheres e homens na decisão de compra das famílias de baixa renda. Então, só dei esses três exemplos de plano de sucesso de atenção, onde você pode ter modelos preditivos que ajudarão a entender melhor o seu consumidor. Outro exemplo aqui bacana sobre o marketing preditivo é que é um parceiro dos negócios. Você tem o objetivo é avaliar se um evento tem a probabilidade de ocorrer no futuro. Isso ajuda muito no negócio. Usa os dados para aprimorar os produtos e serviços para o seu público-alvo. As campanhas, no caso de marketing online, ficam ajustadas e são elaboradas para atingir as pessoas certas. Outro ponto interessante aqui sobre isso: investimento com retorno seguro. Planejamento consistente. Eu aprendi isso num livro, que a coleta de dados e o uso correto deles não acontece da noite para o dia. Como tudo na vida, né? Vem aquela brincadeira, levamos 9 meses para nascer, então, digamos que tudo tem que ter o seu tempo certo. Além disso, o trabalho tem que ser feito em conjunto com auxílio de equipes de outras áreas. E é isso que é importante, que é uma equipe multidisciplinar. Se você tem, no caso, o departamento de marketing, o departamento de inteligência, de TI, que é onde faz o processamento dos computadores, tem que ter por exemplo, tem que ter até um matemático. Alguns dizem que algumas equipes de grandes de marketing até utilizam o trabalho de sociólogos, para entender o comportamento do ser humano. E aí, no caso, entra o copywriter, que vai transformar todos esses dados em textos e que vão ser divulgados nas campanhas, no caso, no blog, numa rede social, enfim. Então, é uma equipe multi. É óbvio que se você é um negócio pequeno, um negócio de. Você vai dizer que não dá para fazer? Dá. Você mesmo pode, através dos seus dados quantitativos ou qualitativos que você tem no seu negócio, dá para você, então, fazer o planejamento e traçar as metas um pouco. Eu sei que pode ser entendido como algo difícil, rasteiro, mas isso é uma parte que denota sobre o marketing preditivo. Mesmo os pequenos negócios, há condições de entender. Até porque você, no caso, você tem lá o seu Facebook, o seu Instagram, o seu YouTube,
Se você tem os dados, se você sabe, isso nada mais é de que você pegar os dados também dessas métricas que são disponibilizadas por essas ferramentas e fazer previsões e entender o comportamento das pessoas. Então, quando você vê seu vídeo ou seu produto ali, que seu vídeo, seu texto, sua publicação que tenha mais interação com o público, você sabe, isso de certa forma é um pouco entender o que fazer com o marketing preditivo. Portanto, nunca desanime e não se frustre com os primeiros resultados. À medida que o planejamento vai se cumprindo, os modelos preditivos vão melhorar, assim como o retorno estimado. Outro ponto interessante, aprendizado para todo sempre. Ou seja, como é preditivo, você está sempre tendo que entender com o funcionamento, repito, do, do que você quer, qual é o modelo que você vai criar. Nada é definitivo e isso é o que mais torna atraente a vida através dos dados. É isso mesmo que você deu. Mineração de dados. É cavar sobre eles e buscar soluções. Sabedoria. A união da inteligência humana com a artificial cria mecanismos para lidar com os dados. Não, não acho que só o computador. Tem por trás do computador existem pessoas e por trás dos produtos também existem pessoas que estão interessadas. Então, entender o comportamento. E hoje trabalha-se muito e fala-se muito sobre o marketing humanizado. Acabou aquela história de vender, vender, vender. Não, você tem que entender. Por isso que a ciência de dados é importante. Ela vai te direcionar para entender o comportamento do ser humano, não só apenas em números, ou seja, quantas pessoas compram, quantas pessoas precisam, quantas pessoas acessam o site, não. Mas o que sentem essas pessoas? O que que elas querem saber? Por que o seu produto vai atingir e vai ser, e hoje está muito em moda falar em transformação. Transformação. O que seu produto vai transformar a vida das pessoas? Porque muitas vezes elas não. É duro dizer isso, mas muitas vezes a pessoa ela não está interessada em saber o que você, no seu produto. Ela está interessada em saber o que o seu produto ou serviço vai trazer de transformação para a vida dela. E aí, continuando nessa apresentação, escrever com tecnologia. Aí entra um pouco mais afunilando na questão do copyright. O texto, esse SOPRODES, flui mais fácil com a variedade de informações que são geradas pelos dados. O copywriter entra em cena para usar esses dados e criar mensagens com maior relevância. A tecnologia se torna um facilitador e cabe ao copywriter entregar o que o público espera. Guarde bem na sua memória, aqui no caso, que é da seguinte forma. Voltando aqui o slide. Os primeiros três passos. Defina a pergunta que você deseja responder. Colete os dados dos quais você precisa para responder a pergunta. Analise exaustivamente os dados que foram coletados. E esses três passos podem tornar 7. Construa e teste suas hipóteses com técnicas estatísticas de modelo preditivo. Implante um modelo preditivo, aí essa é a coisa que eu gosto de fazer também. Monitore, interage e crie novos modelos. Por isso que eu falo. Isso eu trabalho também quando eu falo sobre otimização de textos. Ou seja, você tem lá o seu texto, eu monitoro, eu interajo nesse texto de acordo com o volume de buscas que ele tem, e aí crio novos modelos, no caso, crio novos textos mais otimizados de acordo com o quanto eu tenho de interação com o público. Por isso, guarde isso na memória, a importância desses passos. E aí, esse é um recado que eu coloquei também lá no meu blog, porque assim, eu sei que trabalhar com inteligência artificial, Big Data, Machine Learning são assuntos empolgantes e não é de um vídeo desse que vai resolver todos os problemas. Por isso eu disse aqui, é um pingo no oceano. Isso é apenas uma pequena introdução do vasto potencial que é a estratégia de marketing preditivo. A tentativa aqui foi apontar que a figura do copywriter, no caso nosso,
tenho à disposição mais um aprendizado para colher informações, para oferecer conteúdo que vai ajudar a gerar conversões. Só resumindo, é isso que acontece. Se você tem condições de conhecer, através dos dados, o comportamento dos consumidores, o comportamento em relação a eles com o serviço ou produto que você oferece, nada mais fica mais fácil na hora de você, então, fazer a produção de conteúdo. E aí, por fim, lembrando que no caso sou eu, Luiz Rosa Copywriting, escrever faz parte da minha vida com paixão e da minha mão. É minha função aqui compartilhar conhecimento e ajudar a crescer a comunidade em torno do copywriting. Se chegou até aqui, a minha eterna gratidão e também lembrando, dá seu joia, dá seu like, comente, compartilhe esse conteúdo, porque é um assunto que muito empolgante e tem muitos campos para serem explorados. Aqui embaixo também na descrição desse vídeo você tem um link para o meu livro Meu Mundo na Escrita Persuasiva, tem também o link do blog e o link também para este conteúdo, que está no meu blog, no luizrosacopywriting.com.br/marketing positivo. Muito obrigado pela atenção e aqui fiquem vocês com a imagem aqui do meu canal. Eu sou Luiz Rosa Copywriter. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo da escrita. Até o próximo vídeo.